Graça e paz, amados, em nome do Senhor Jesus, desejamos que todos estejam bem. Nós estamos agora nos preparando para o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje a parábola das 10 virgens, que encontra-se lá em Mateus 25, nos 13 primeiros versículos do capítulo. Antes, porém, eu gostaria de ter uma palavra de oração, colocando diante de Deus esse momento, as nossas vidas, pedindo que o Espírito Santo nos conduza, que eu possa ser instrumento para edificar a vida da igreja, a sua vida e a minha vida também. Amém? Vamos orar, pedir a Deus a direção do seu Espírito. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, reverentemente, na tua presença, em confinamento, isolados fisicamente, mas presentes uns com os outros através desse vídeo, em oração e em espírito. Agora que nós vamos nos debruçar com a tua palavra, que o teu Espírito possa nos iluminar, tanto a mim na transmissão, quanto meus queridos irmãos, amigos, ao ouvirem, para que haja compreensão do texto e que o teu Espírito use este momento para falar ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, amados, Mateus 25, eu vou ler o texto e depois a gente faz uma breve reflexão. Um texto bastante conhecido de todos. Diz assim a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando!" Saíram para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora clamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta." Uma passagem que faz a gente ficar pensando. Estamos vivendo, queridos, em dias, em tempos de incerteza. E é natural que em momentos assim fiquemos apreensivos sobre os acontecimentos futuros. Será que eu vou ser contaminado pelo Covid-19? Se for, terei sintomas? E se eu for internado, será que eu vou necessitar de respirador? Vou sobreviver? Essa é a questão da nossa saúde. No campo econômico, a dúvida é: vai ter emprego? Eu vou continuar mantendo o meu negócio? Eu vou ser mandado embora? Eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Como nós vamos viver no futuro? Como vai ser os nossos relacionamentos? Vamos voltar a abraçar nossos amigos
como fazíamos antes do coronavírus? Ou as coisas serão diferentes? Teremos vacina? Quando? O mundo vai acabar, como andam dizendo? Temos uma nova ordem mundial sendo implantada? Tudo isso são questões que geram em nós expectativas, né? Apreensão, dúvida, incertezas e às vezes até mesmo uma preocupação exacerbada. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para nós que somos crentes em Jesus. Será que esta deve ser a nossa principal preocupação? Será que é com isso que de fato nós devemos nos preocupar? Ou nós deveríamos nos preocupar muito mais com a nossa salvação? Não deve haver preocupação maior do que estar preparado para estar com o Senhor, para se encontrar com o Senhor. A palavra de Deus nos diz: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? E talvez a pergunta que a gente tenha que fazer é: eu estou preparado ou preparada para me encontrar com o Senhor, caso Ele volte nesses dias? Eu estou firme e confiante que eu vou ser arrebatada, que eu vou subir com o Senhor na sua vinda? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre os fins dos tempos? Creio que essa parábola que nós vamos estudar, das 10 virgens, nos fala alguma coisa. O contexto dessa parábola está numa pergunta feita por alguns discípulos a Jesus sobre os sinais que antecederiam a sua volta. Lá em Mateus 24, versículo 3, está escrito mais ou menos assim. Mateus 24, 3. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e lhe perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Então a pergunta dos discípulos era: Senhor, o Senhor está dizendo que vai ser tudo destruído? E Jesus estava falando sobre o templo, falando que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo aquilo iria para o chão. Quando é que isso vai acontecer? Quais são os sinais que vão anunciar ou pré-anunciar a sua vinda? Depois você lê todo o texto de Mateus 24 e Mateus 25. E ali nós temos. E Jesus então narra no Mateus 24, e no comecinho do 25 ele ilustra tudo aquilo que ele falou no 24 com essa parábola das 10 virgens. Então, aqui nesse texto, Jesus fala claramente sobre sua vinda e também nos exorta sobre a importância de estarmos preparados. Isso mesmo, temos que estar preparados para o seu retorno, para a sua vinda, né? Por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que isto acontecerá, né? Então vamos analisar esta parábola e ver o que o Senhor tem a nos ensinar através desse estudo. Primeira coisa, o noivo, nesta parábola aqui, é claro que Jesus está falando dele mesmo. Naquele tempo, no tempo da cultura judaica, dos casamentos judaicos, o que acontecia? Os casamentos eles eram arranjados, eles eram acordados. E a noiva, então, havia um acordo, um documento por parte do noivo, que ele iria desposar aquela noiva. E assim que o contrato era assinado, ele voltava para a casa do seu pai para preparar
organizar os preparativos do casamento e o pai ia decidir então quando ele deveria vir e buscar a noiva. A noiva tinha que ficar de sobreaviso, sabendo que o noivo podia chegar a qualquer momento. Esse era o contexto do casamento. O noivo então chegava e a noiva então era levada para a casa do noivo e ali o casamento se consumava e eles começavam aquilo que eles chamam a festa da cerimônia de casamento, as bodas do casamento. Era assim que acontecia naqueles tempos. Então essa analogia tem a ver com esse ritual deles. Então, assim como o noivo na festa do casamento judaico ia preparar a festa na casa do pai para receber a noiva e depois vir buscá-la sem que ela soubesse esse dia, nós também, como convidados para sermos noivas de Cristo, estamos aguardando a vinda do noivo. A igreja é a noiva de Cristo. Nós estamos esperando o Senhor vir para nos levar para as bodas do Cordeiro, como diz a palavra de Deus. E a exortação que a palavra de Deus nos diz aqui é que a noiva prudente, ela tem que estar preparada. Então vamos ver aqui as características das noivas prudentes e das noivas que são nécias ou imprudentes. Primeira coisa, parece que as noivas prudentes, o texto fala que elas estavam com as suas lâmpadas ou lamparinas com bastante óleo. Logo, manteve essa sua lamparina acesa, tá? Agora, isso tem uma analogia com o Velho Testamento, né? O que diz o Velho Testamento sobre manter a lâmpada ou a candeia ou o candelabro aceso? Então, lá no Antigo Testamento, a luz que iluminava o tabernáculo, o sagrado, onde os judeus cultuavam ao Senhor, vinha de um castiçal ou de um candelabro, também chamado lugar de luzes, tá? Ali, para ele ficar aceso, era necessário que se mantesse com óleo. Levítico 24, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim, ó: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido, para a iluminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Então o candelário tinha que ficar aceso continuamente, não podia apagar. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, o que a gente entende, Levítico 24, de 1 a 4, é que aquela luz deveria estar acesa dioturnamente. Os castiçais, ou os candelabros, então recebiam esse óleo, né? Esses candelabros eram de ouro puro e tinham formatos de folhas de amêndoa, algo que representava santidade e pureza. Existe todo então um simbolismo referente ao candelabro aceso. Como na parábola aqui das 10 virgens, esta parte do tabernáculo exorta à vigilância contínua, a um espírito reto e uma comunhão constante com Deus. Crente, servo do Senhor, filho de Deus, fica conectado com o Senhor o tempo todo. Nós temos uma relação contínua, é aquilo que eu sempre falo. Eu não cultuo a Deus só quando eu vou ao culto. Eu cultuo a Deus com a minha vida. O tempo todo eu estou na presença de Deus.
O cristão, ele glorifica a Deus o tempo todo, continuamente. A vida dele é uma oferta de sacrifício e louvor ao Senhor, né? Então, as luzes acesas aqui, à base de óleo, representa nos nossos dias a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos o Espírito, que é esse simbolizado nesse óleo. Por isso a Bíblia fala enchei-vos do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito para a nossa luz brilhar. A palavra de Deus diz, brilhe a vossa luz, né? Nós temos que ser a luz do mundo. Como vamos ser luz do mundo? Tendo uma vida de comunhão com Deus. Como a gente tem comunhão com Deus? Pelo Espírito Santo, guiando-nos, orientando-nos, conduzindo-nos, nos controlando. E aqui na parábola que nós lemos, as 5 virgens, as vigilantes, elas estavam cheias de óleo, né? Tinham óleo o suficiente. 5 virgens tinham então suprimento de óleo para manter suas lâmpadas acesas, de modo que podiam ficar aguardando a chegada do noivo pelo tempo que fosse necessário. E com suas lâmpadas acesas poderiam reconhecê-lo, poderiam identificá-lo. As prudentes aqui, então, representam aqueles irmãos, aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, abraçam a fé em Jesus e vivem uma vida cheia do Espírito, uma vida guiada por Deus. Quando a palavra de Deus diz não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, é nesse contexto. A minha vida é do Senhor e pertence ao Senhor. A gente está no mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. Isso é radical? Óbvio. A vida cristã é uma vida radical. Jesus nos chamou para uma radicalidade, para um compromisso sério. Não existe meio crente, como não existe meio grávido. Ou eu sou, ou eu não sou. E o que caracteriza uma vida cristã é essa intimidade com Deus, né? Abra lá, eu quero convidar você a abrir o texto de 2 Pedro. Olha aqui o que Pedro nos fala a respeito da nossa consagração ao Senhor, né? 2 Pedro 3, versículos 11 a 13 apenas. 2 Pedro 3, deixa eu achar aqui, de 11 a 13. Diz assim, ó, eu vou ler aqui, ó. Visto, portanto, que tudo ao redor está destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Neste dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Percebe como nós somos exortados aqui a uma vida de santidade? Santificai-vos, diz o Senhor. Santificai-vos. Quando o noivo chegou, aquelas 5 virgens não foram pegas de surpresa. E elas tinham dormido porque estavam cansadas. Era noite, meia-noite. Mas elas não foram pegas de surpresas, porque mesmo cansadas, elas tinham trazido óleo extra, azeite.
e tiveram a oportunidade de reconhecer e ir com o noivo. Quando o noivo chegou, então, elas puderam celebrar a sua chegada e irem com ele para a sala de núpcias, para a casa do pai, celebrar a união que eles tinham. E as outras virgens? A imprudência das outras 5. Pode-se dizer que as virgens nécias eram desprovidas desse azeite, dessa luz. Suas lâmpadas apagaram e não puderam acompanhar o noivo. Por quê? Porque não vigiaram, não se prepararam para esse grande dia, para a chegada do noivo. Elas acabaram pedindo azeite para as virgens prudentes. E essas disseram: olha, nós não temos, o que nós temos é suficiente para nós. Se nós dermos para você, nós vamos ficar sem. O que a gente aprende aqui? Que a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa santificação, é individual. A responsabilidade pelos nossos pecados é individual. Não basta nós apenas irmos à igreja. Não basta nós apenas participarmos dos rituais, sermos simpatizantes do Evangelho. É preciso manter a lâmpada acesa diariamente. É preciso ter uma experiência, entregar nosso coração a Jesus, deixar o Espírito Santo nos encher com sua presença. É assim que a luz do Senhor brilha dentro de nós. Deus, Ele não quer que a gente fique na penumbra. Crente tem que brilhar. Como o tabernáculo tinha que ficar iluminado. A vida do cristão tem que estar iluminada. Não tem como você ter o Espírito Santo e ficar apagado. Crente brilha, resplandece como luzeiros no mundo. O Espírito Santo de Deus no tabernáculo e o nosso corpo é o templo do Espírito. Diz lá, 1 Coríntios 6,19, Paulo falando: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós somos o templo do Espírito. Qual é o perigo, então, de sermos imprudentes? Existe, então, como nós vimos aqui, um momento na parábola das 10 virgens que elas adormeceram pela demora do noivo, né? Adormeceram pela demora do noivo. O que levou elas a pegar no sono? A falta de prudência, né? Estavam cansadas, dormiram, tá? Agora, o verdadeiro cristão, mesmo que ele esteja cansado, e as lutas não são pequenas, ele se mantém aceso. As virginécias, elas estavam num sono espiritual, elas estavam numa escuridão constante. Não se arrependeram, não se converteram, não se prepararam para a salvação. Tem muita gente que sabe que o noivo vai vir, tem muita gente que crê em Jesus, sabe que Ele é Deus, sabe que Ele morreu pelos pecados, sabe de tudo isso, mas ainda está relutando, ainda está amando mais esse mundo, é imprudente, é nécio, não leva a sério uma vida com Deus, é simpatizante do Evangelho, mas Deus não tem neto como a gente brinca, Deus não tem simpatia, Deus tem filhos. Não adianta você crer, porque a Bíblia fala que o diabo também crê, nos anjos, os demônios creem, mas é preciso que você receba Jesus, que você se arrependa dos seus pecados. As prudentes são aqueles irmãos que reconhecem sua vida pecaminosa, que confessam seu pecado,
que lutam contra a sua natureza pecaminosa, que se consagram a Deus, que vivem se enchendo do Espírito, estão sempre em vigilância constante, em comunhão constante com o Senhor. Nécio é aquele que é simpatizante do Evangelho, mas ainda não passou por uma experiência genuína de conversão. Eu não posso dizer quem é o convertido, quem não é o convertido. Você também não pode. Esses tempos atrás nós falamos, quando Jesus comentou que na igreja havia trigo e joio, e que eles são muito parecidos, e que nós não conseguimos distinguir um do outro. Mas o Senhor sabe quem é trigo, o Senhor sabe quem é joio, o Senhor sabe quais são as virgens prudentes, quais são as virgens que são nécias. As prudentes se comparam com uma mulher virtuosa. Provérbios 31:18 diz que a mulher virtuosa percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga nem enquanto dorme. O crente, mesmo quando dorme, mantém sua lâmpada acesa. O nécio está acordado, dormindo. O sábio está dormindo, mas está acordado. Sábias ou nécias? Qual destas duas categorias você se assemelha? João 3,19 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lâmpada eterna. Por fim, haverá um tempo em que essa noiva, chamada igreja, as virgens sábias, serão iluminadas por uma luz que nunca se apagará. Um casamento eterno e perfeito irá acontecer na volta de Jesus. A igreja militante será uma igreja triunfante. A noiva sentirá o perfume e o amor do seu esposo. Poderá dizer que valeu a pena esperar, não desprezar o óleo da lamparina, não desprezar uma vida cheia do Espírito Santo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós temos que escolher a quem vamos servir e como vamos fazê-lo. Há mais detalhes ainda nesta parábola. Eu gosto do versículo 7, para a gente encerrar, que diz: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A tradução para prepará-lo é cosmel, né? Preparar, adornar, embelezar, colocar em ordem. Esta é a noiva que irá encontrar e adentrar na casa do noivo. Uma igreja bela, adornada, em ordem, renascida, agradável, com vestes apropriadas para a cerimônia, apaixonada pelo Senhor. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, seja uma virgem prudente, seja uma mulher, um homem preparado para o encontro do Senhor. Jesus está para voltar, e quando ele voltar, que você possa estar preparado para ser recebido por ele, tendo uma vida cheia do Espírito. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?